Hi, folks. Eu sou o advogado Willier de Siqueira. Eu sou Mara Pessoni e nós estamos aqui para falar para vocês sobre as formas de entrar legalmente para os Estados Unidos. Exatamente. Existem mais de 200 tipos de vistos que lhe permitem entrar dentro dos Estados Unidos. E nosso objetivo é mostrar para você que usar os meios ilegais, isso é coisa do passado. É verdade. Mas antes da gente começar a falar sobre os tipos de vistos, afinal de contas nós vamos ter uma série de programas para falar sobre isso, a gente quer falar sobre os temas do momento que tem chamado a atenção de todo mundo, principalmente das pessoas que querem ir para os Estados Unidos ou que estão nos Estados Unidos. Exatamente. O tema maior do presente momento no Brasil são os deportados que, uma vez por semana, estão vindo em massa dentro de um avião fretado pelo governo americano, correto? Exatamente. Isso tem gerado muita polêmica, tem sido temas de matérias, inclusive em redes nacionais. E assim, é muita falta de informação e a imprensa em geral não está passando a informação correta acerca dessas deportações, né, doutor Witter? Exatamente. Essa imprensa do Brasil está dizendo que onde já se viu deportar essas pessoas. Só que eles não contam que essas pessoas já estavam presas há 3, 4, 5, 6, 8 meses. E que o acordo entre o governo brasileiro e o governo americano, entre Bolsonaro e Trump, é uma bênção para quem está sendo trazido de volta para o Brasil de graça, correto? Porque na verdade é o seguinte, essas pessoas, elas entraram ilegais, né? Isso é um crime. Em qualquer país do mundo, você entrar ilegal naquele país é crime. Então, elas cometeram um crime e estavam presas em solo americano. E processos de deportação, às vezes, demoram muito, porque são milhões de presos por este crime, de vários países. O que aconteceu recentemente entre os dois governos, brasileiro e norte-americano? Houve um acordo em que os presos brasileiros seriam deportados com mais rapidez, não passar por todo aquele processo de ficar muito tempo presos para depois serem deportados. Então, é uma benesse. Por mais que pareça ruim, é muito melhor voltar para casa do que ficar numa prisão em país estrangeiro. Exatamente. Então, a imprensa disse que onde coitados estão sendo tirado o futuro que eles tinham. Não, isso não é verdade. Eles estavam presos e seriam deportados. Olha, nós somos advogados de imigração nos Estados Unidos e 99,9% das pessoas que são presas pela imigração, que é USCIS, CBP e ICE, a polícia, voltam para o Brasil. 0,01% consegue ficar. Então, a maior parte dos advogados cobram em torno de $10 mil para fazer uma audiência, sabendo que vão ser deportados. Exato. Nós não fazemos isso e somos a favor das deportações. Porque, na verdade, é o seguinte, a partir do momento que a pessoa adentrou nos Estados Unidos de forma ilegal, essa pessoa, ela vai ter que cumprir prisão nos Estados Unidos. E a prisão não é nada agradável em lugar nenhum, né? E muitas vezes, é obrigatório, mulheres para um lado, homens para outro, e às vezes até crianças para outro. Na maioria das vezes, eles deixam as crianças com as mães quando as mães estão presentes. Quando não estão, as crianças ficam separadas. Então, é uma tortura para a família inteira. Voltar para casa é melhor, pelo menos é menos sofrimento do que ficar lá preso sabendo que vão voltar para casa. Porque não tem jeito, acabou aquela ideia. Antigamente existia uma chamada lei do cai-cai, que a pessoa entrava ilegal nos Estados Unidos, se apresentava ao agente de imigração, ficava como que uma prisão domiciliar, marcava a corte para a pessoa retornar à corte e ela nunca mais retornava à corte. Isso acabou. No governo Trump, todas as leis que já existiam acerca de imigração, elas estão sendo cumpridas rigorosamente. Por isso que fala que Trump endureceu com a imigração. Ele não mudou lei nenhuma, porque quem muda lei é o Congresso e o Congresso não aprovou nenhuma lei de mudança na área de imigração. Porém, as leis que já existiam, várias leis assim de 40 anos atrás, elas estão sendo colocadas em prática hoje. Exatamente. Né? Bem, vamos falar de outra coisa, que é o tema para todas as pessoas que moram nos Estados Unidos hoje, que é o Public Charge, encargo público. O que é o encargo público? É uma outra lei que já existia, antiga, muito antiga, que
fala como que a pessoa é um peso para o governo, como que o imigrante é um peso para o governo. Porque o que acontece? O imigrante normalmente sai daqui para ir para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Então, vai sem dinheiro nenhum, vai com um limite, só para poder entrar no país e começar a trabalhar logo. E o que acontece? Aí ele chega lá, ele pega os filhos e bota em escola pública, ele vai para o sistema de saúde público, ele pega dinheiro, porque o governo tem uma cesta básica, nossa, aqui fazendo uma comparação. Auxílio aluguel. Né, o auxílio aluguel. Então, ele vai pegando todos esses benefícios para poder sobreviver. E depois, por alguma razão, ele consegue um meio de imigração, de repente casou com algum cidadão americano, por alguma razão ele consegue um meio de imigração e se torna um cidadão. Ou pega seu green card. Aí, agora, isso não vai ser mais possível, né? Começou em 24 de fevereiro o novo regulamento, que é o regulamento velho. Se você, brasileiro, usou alguma coisa do governo, o que acontece? Neste momento em diante, você não tem direito mais a green card. O brasileiro entrou em pânico, porque o brasileiro usava o seguro Obamacare, dizendo que era cidadão americano, e isso agora vai começar a afetar os green cards. Ou seja, a coisa ficou bem apertada para os brasileiros. Nós temos um site, witteradvogados.com, que depois vai aparecer aqui embaixo para você. witteradvogados.com, nós criamos um programa onde nós fazemos para você várias perguntas e que nós vamos ver se você se encaixa no encargo público, ou seja, você é um problema para o governo americano. Então, eu recomendo você entrar no witteradvogados.com, fazer ali, utilizar o programa, que nós vamos receber um e-mail seu e nós vamos conversar como podemos lhe ajudar. E também recomendamos que você procure o seu advogado, converse com o seu advogado, para ver se você é um encargo público. Exato. Dentro do nosso site, no programa, você vai entrar, é um questionário. Você vai responda com honestidade cada pergunta daquela. Porque o próprio questionário que nós criamos, ele gera o seu índice de chances de ter o seu green card aprovado ou não. E ele vai te dar um feedback. O próprio questionário te dá um retorno falando para você. Você tem pouquíssimas chances de ter seu green card aprovado, procure seu advogado imediatamente para ver o que pode ser corrigido. Você tem médias chances, tente corrigir aquilo que está faltando. Ou você tem a altíssima chance de ter seu green card aprovado. E aí, tudo bem, maravilha, continue assim. Então, se você tem alguma dúvida em relação ao public charge, entra lá no nosso site. Abriu a tela do nosso site, está lá já o link para você entrar e responder seu questionário. E se precisar que a gente te auxilie, é só entrar em contato conosco. Exatamente. Então, essas são as notícias. Nós queremos lhe dizer que, a partir do próximo programa, na semana que vem, nós estaremos falando sobre os vistos disponíveis para brasileiros para entrarem nos Estados Unidos legalmente. Você sabia que é mais barato entrar nos Estados Unidos pela porta da frente do que utilizar o trabalho de um coiote? Sabe aquele rapazinho que te leva pelo deserto e que te abandona e que muitos brasileiros morrem? Eu estava vendo uma reportagem da CNN na semana passada. Em média, estão morrendo 137 pessoas por ano no deserto do Arizona. Por que fazer isso? Por que entrar nessa loucura quando você pode entrar nos Estados Unidos legalmente? Porque hoje existem alguns vistos que não existiam no passado, acordo entre Donald Trump e Bolsonaro, que permite você jornalista, você médico, você engenheiro, você veterinário, você motorista de caminhão. Você pode entrar nos Estados Unidos legalmente, com visto, com a sua família e seus filhos, correto? Correto. Então, a gente fala sobre isso na próxima semana. Este programa se chama Estados Unidos pela porta da frente. Até lá.